Meus irmãos, vou orar de uma forma breve para a gente iniciar o nosso estudo. Senhor nosso eterno Deus, mais uma vez clamo a Ti pela manutenção da Tua misericórdia, nos direcionando no decorrer desse estudo bíblico, apresentando a verdadeira verdade para nós, transformando os nossos corações e inculcando a Tua verdade dentro das nossas mentes, dentro do nosso interior, para a Tua honra e glória é o que eu te imploro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler novamente o texto da confissão, capítulo 4, ponto 1. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, as coisas visíveis e as invisíveis. Ponto 2. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita, em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, enquanto obedeceram a este preceito. Receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Resumidamente, a nossa ideia é compreender o propósito trinitário da criação, analisar a natureza da obra de Deus, entender a natureza original da humanidade e extrair aplicações práticas para a nossa vida cristã a partir dessa doutrina da criação. Nós paramos aqui. Nós vimos, por último, a questão do livre-arbítrio na criação. O poder de cumprir com a possibilidade de transgredir. A mesma lei de Deus foi escrita nos corações da humanidade. Então, avançaremos para sendo deixados a liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Adão e Eva possuíam uma liberdade verdadeira, meus irmãos. Eclesiastes 7:29. Eis aqui o que tão somente achei. Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. E o reverendo Onésio Figueiredo faz um comentário que o homem teve livre-arbítrio para pecar, mas não tem para deixar de pecar, uma vez corrompida e minada sua natureza pelo pecado. Então, o foco aqui, meus irmãos, que existia uma liberdade verdadeira nesse sentido, de que o pecado não havia transformado a natureza humana conforme é hoje. O pecado não dominava, a inclinação humana não era para o pecado, para a maldade, para a inimizade com Deus. Por isso que Adão e Eva possuíam essa liberdade verdadeira, diferente de hoje, que nós não conseguimos, de maneira nenhuma, pelo nosso próprio meio, deixar de pecar. Por quê? Nós somos inimigos declarados de Deus por causa da transgressão de Adão e Eva. Certo? Algum comentário, meus irmãos, em relação a esse ponto? Sim, irmão Wesley. Quando nós tratamos sobre
sobre livre-arbítrio, pode ser que surja o mesmo questionamento que nós já tratamos no capítulo 3 dos Decretos Eternos de Deus. Então, o mesmo problema que a gente percebe quando nós percebemos as Escrituras afirmando que o homem, ainda o homem de hoje, caído, ele tem liberdade, e que essa liberdade dele, a vontade dele não é violada, ou seja, que Deus é soberano, mas que mesmo assim, e por causa da soberania de Deus, o homem permanece sendo responsável pelos seus atos, esse possível questionamento vem também em Adão. E aí eu quis só a palavra para fazer um comentário no seguinte sentido. Quando a gente trata de livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, ele não diz respeito ao homem. Perdão, me confundi. Ele não diz respeito a Deus. O livre-arbítrio diz respeito ao homem. O livre-arbítrio do homem, ele não está relacionado, ele não explica como Deus governa todas as coisas. Então, quando a confissão de fé traz aí que o homem tem essa liberdade da sua própria vontade, e era uma vontade imutável, a confissão não está falando sobre Deus ser ou não soberano e os seus decretos serem ou não soberanos sobre o homem. Isso já foi exposto no capítulo 3. Então, nós vimos para o ponto 4 aqui, falar sobre essa liberdade de vontade imutável do homem. Nós temos que vir com a consciência de que Deus decretou todas as coisas, inclusive essas coisas iniciais, porque importava que o pecado entrasse no mundo para que a graça superabundasse, né? Parafraseando aí alguns textos bíblicos. Então, concluindo esse raciocínio, quando a confissão de fé fala sobre essa liberdade do homem, nada da soberania e dos decretos de Deus está sendo violado, está sendo retirado, nada. Posto que, então, objetivamente, Deus decretou assim como ele decretou todas as coisas, segundo o beneplácito da sua vontade, para sua própria glória, e os homens, por sua própria vontade imutável, pecaram e transgrediram a lei de Deus. Então, só para deixar claro essa situação, espero que tenha ficado, né? Que o mesmo problema e possível problema, quando a gente vai tratar sobre liberdade e responsabilidade e soberania de Deus, ele pode pairar aqui quando nós vamos falar sobre o livre-arbítrio de Adão e Eva. Mas a linguagem da confissão de fé deixa claro sobre essa liberdade deles, que era livre, mas de forma nenhuma ela contraria a soberania, que é um pressuposto do capítulo 3 que a gente já traz para o estudo do capítulo 4. Bem, meu irmão, vamos avançar. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Dessa escrita em seus corações se refere à lei de Deus, que foi escrita nos corações de Adão e Eva, da criação, da humanidade. Isso está no coração do homem. Então, além dessa escrita nos nossos corações, no coração de Adão e Eva, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse mandamento era um mandamento positivo e específico. Não coma daquela árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Esse mandamento servia como prova de obediência. Adão e Eva, ao não comer, obedeciam à ordenança do Pai, de Deus. E esse mandamento tornava explícita a relação de aliança entre Deus e o homem. Por quê? Eles viviam em harmonia, tendo uma aliança no qual o homem obedecia o mandamento de Deus
E esse mandamento de Deus explicita essa relação de aliança entre Deus e o homem. E aqui está o fundamento do que a teologia reformada chama de aliança das obras, ou pacto das obras, que foi quebrado, né, desfeito com o pecado, com a quebra desse mandamento de não comer do fruto, trazendo à tona um outro pacto, que é o chamado Pacto da Graça, que foi realizado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda vamos tratar desse assunto mais adiante na confissão de fé. Avançando. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus. Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Antes da queda, não havia culpa, vergonha ou medo. Como dito, eles foram felizes e tinham comunhão plena com Deus. Havia uma comunhão imediata, real, ali com Deus. E antes da queda, a felicidade humana estava ligada à obediência. Enquanto eles estavam obedecendo o mandamento de não comer do fruto, eles eram felizes plenamente, plenamente. Mas após a queda, após a desobediência, nós vimos todas as desgraças que acometeram, não só a humanidade, mas toda a terra que foi amaldiçoada pelo pecado de Adão. E a verdadeira bem-aventurança estava na presença de Deus. Eu não sei, meus irmãos, se os irmãos já pararam para refletir sobre a vida de Adão no jardim. Mas havia uma comunhão imediata com Deus. Ele tratava com Deus tete a tete, assim. Ele tinha uma intimidade mesmo com Deus, uma coisa que para nós é inimaginável, porque nós sabemos que depois disso ninguém foi capaz de contemplar a Deus. Então, era algo maravilhoso, essa bem-aventurança verdadeira estava na presença de Deus. E por fim, meus irmãos, e tiveram domínio sobre as criaturas. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Gênesis 1:26. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Salmo 8:6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. O domínio humano, meus irmãos, é delegado, não é absoluto, delegado por Deus. O domínio humano deve refletir o governo justo de Deus. E o domínio humano faz parte da imagem divina, do reinado representativo. E esse domínio humano, meus irmãos, ele foi distorcido pela queda. Mas ele será plenamente restaurado em Cristo, como nós vamos ver agora adiante. Mas é porque antes da queda eles tinham um domínio sobre as criaturas. Eles tinham um domínio, e esse domínio foi distorcido por causa da queda. Mas, em Cristo, esse domínio que era existente de forma plena na criação será restaurado. Hebreus 2, do 5 ao 9. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas,
nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Meus irmãos, aqui o autor de Hebreus, ele afirma que esse mundo vindouro não está sujeito aos anjos, mas ao homem, retomando o ensino do Salmo 8. Salmo 8 é citado aqui no texto de Hebreus. E essa passagem revela a intenção original de Deus na criação. O ser humano foi criado para exercer um domínio sobre a obra divina, como um vice-regente de Deus em toda a terra. Contudo, esse domínio foi frustrado pela queda. Embora tudo tenha sido colocado sobre os pés do homem, o autor reconhece que agora ainda não vemos tudo a ele sujeito. Depois da queda, nós não exercemos mais aquele domínio que foi instituído por Deus na criação. E a realidade atual é marcada por desordem, por sofrimento e por morte. Porque não faz sentido. Se esse domínio ainda fosse pleno, não haveria essa desordem, nem o sofrimento, nem a morte. E essa que foram as coisas que trouxeram a problematização desse domínio que era exercido pela humanidade antes da queda. E a solução para essa tensão entre o propósito divino da dominância da humanidade na humanidade e a relação histórica disso está em Cristo. Ele é apresentado como o verdadeiro homem, aquele em quem o Salmo 8 se cumpre plenamente. Ao ser feito um pouco menor do que os anjos, Jesus Cristo assumiu essa condição humana, incluindo a humilhação e a mortalidade, não por inferioridade ontológica, mas pela missão redentora dele. E a sua encarnação e sofrimento culminam na cruz, onde, pela graça de Deus, ele experimenta a morte em favor de todos os que lhe pertencem. O Evangelho, meus irmãos. A exaltação de Cristo, coroado de glória e de honra, marca o início da restauração do domínio humano na criação. E nele, em Cristo, a humanidade redimida recupera o seu propósito original. Assim, esse texto de Hebreus, do 2, do 5 ao 9, ensina que o governo do mundo vindouro pertence a Cristo como um segundo Adão. E, por união com ele, aos que são feitos seus irmãos, nós. A glória futura da humanidade só é compreendida à luz da humilhação, da morte e da exaltação do Filho, meus irmãos. Então, por meio de Cristo, haverá ou houve essa restauração do domínio de nós em relação ao propósito original de Deus. Por sermos filhos de Deus, por termos por termos os nossos pecados redimidos em Cristo, acontece essa restauração de um domínio de Deus na criação. Então, por causa de Cristo, conseguiremos reinar como Deus nos criou para reinarmos. E já caminhando aqui, meus irmãos, para a conclusão, de uma forma bem breve e objetiva sobre a criação, ela é uma obra trinitária, feita pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Ela foi feita do nada, não existia nada quando Deus fez tudo. Deus fez tudo do nada. Ele fez em 6 dias literais, como nós já vimos, com manhã, tarde, noite, sol se pondo e nascendo, para a manifestação da glória dele, que ele criou todas as coisas. O homem, criado à imagem de Deus, nós vimos que não é uma imagem física,
mas é porque nós comungamos de alguns atributos de Deus com retidão e livre-arbítrio mutável, visto que nós não tínhamos o pecado como um domínio natural da nossa inclinação e dos nossos desejos, sendo colocado sobre o pacto das obras. A criação é um palco da glória de Deus, e o homem, perante a criação, é o principal mordomo desse palco glorioso da criação do Pai. Somos os principais mordomos, meus irmãos, de toda a criação. E eu trouxe aqui algumas aplicações. E a primeira, adore o Criador. Nós possamos reconhecer o poder, a sabedoria e a bondade de Deus manifestos na criação. Que a contemplação da natureza nos leve à adoração, meus irmãos. E aqui eu vou fazer um breve comentário que eu, no mês de novembro, passei com a minha esposa em Brasília, fomos visitar uns familiares dela lá, e a gente acabou fazendo um passeio lá no lago, e, assim, diante daquela imensidão, assim, de água e aquela beleza natural ali do fundo, né, as árvores, o céu, as nuvens, eu estou citando esse exemplo específico para os irmãos também tentarem imaginar a imagem que eu vi, mas é muito, meus irmãos, maravilhoso e fácil e acessível para nós que buscamos entender a obra da criação de Deus, contemplar o Deus ali, na sua criação. Eu estou falando de uma imagem que eu presenciei. Mas, meus irmãos, não sei se os papais aqui do grupo presenciaram o parto também, né? Isso é contemplar mesmo a natureza, a criação de Deus. E não só um nascimento, mas um canto de um pássaro, sabe? É tudo maravilhoso. Então, que nós possamos, meus irmãos, adorar o nosso Criador, o nosso Senhor, ao contemplarmos toda a criação dele. Possamos também buscar a restauração dessa imagem. A retidão original foi perdida, mas já foi restaurada em Cristo. Então, meus irmãos, que possamos buscar essa santificação, que é a renovação da imagem de Deus em conhecimento, justiça e santidade. Possamos ter esse desejo de ter essa imagem da criação inicial restaurada, livres do pecado. Possamos, meus irmãos, também exercer essa mordomia de forma responsável. Usar o domínio que nos foi dado sobre a criação com responsabilidade, com zelo pelo meio ambiente e usando os recursos para a glória de Deus e para o bem do próximo. Meus irmãos, e aqui poderia falar muita coisa a respeito disso, mas, por exemplo, em Portugal, quando eu vivi lá em Portugal, eles têm muito costume de reciclagem. Então, tinha 4 lixeiras, uma só para vidro, uma só para plástico, uma só para papel e uma para os orgânicos. E aí eu acabei tendo esse costume lá de fazer essa reciclagem, que eu vejo que não é muito bem desempenhada aqui, meus irmãos. Isso é para a glória de Deus. Isso é zelar pelo meio ambiente. Quem aqui já viu um lixão, por exemplo, sabe do que eu estou falando, o quão absurdo aquilo é, quanto ruim aquilo é para o solo, quanto aquilo prejudica as águas fluviais, sabe? E o quão de lixo que toda essa humanidade produz. E aqui eu não estou com um papo de esquerdista, que é para preservar a Amazônia, esses papos de... Não, eu estou falando de uma coisa mais profunda, que no nosso dia a dia nós podemos buscar para preservar e zelar pelo meio ambiente. Isso glorifica o nome do Senhor. Preservar pela criação, pela natureza, ter mais zelo com o nosso descarte de lixo. É algo maravilhoso que pode sim, meus irmãos, refletir e glorificar o nome do Senhor. Possamos ter
esse zelo com a natureza. E valorizar o ser humano, meus irmãos. Honrar todos os seres humanos como portadores da imago Dei, como eu disse, da imagem e semelhança de Deus, independentemente de sua condição. Possamos tratar todos os seres humanos, meus irmãos, com respeito, com amor, assim como Jesus nos ensinou, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Isso tudo por meio da contemplação da criação do nosso Senhor, meus irmãos. Irmãos, se tiverem outras aplicações, os irmãos também fiquem à vontade para a gente poder estar refletindo e saindo dessa aula de hoje com esse sentimento de adorar o nome do Senhor, de valorizar a humanidade. Vejo muita gente valorizando mais cachorro do que ser humano. Então, que a gente possa valorizar o ser humano, a criação de Deus que exerce o domínio sobre os animais e sobre tudo. E aí eu deixo os irmãos comentarem os que quiserem, graças a Deus. Irmão, você citou os animais. Citando um pecado de idolatria. E de quebra também do mandato cultural, né? Mas eles estão plenamente dentro desse mandato cultural, né? Essa ideia da mordomia, do cuidado com a natureza, a criação de Deus, o cosmos de Deus, inclui os animais, os bichinhos, exatamente como o que eles são, coisas, né? Não pessoas, coisas. Então devemos tratá-los como coisas que são, coisas especiais, coisas vivas, coisas agradáveis, e os bichinhos têm diversas características que nos fazem, há uns mais do que outros, né? Que nos fazem dedicar tempo a eles, carinho, enfim. E aí, esse pecado de tratá-los como humano, de valorizar eles acima do ser humano, o que aparentemente é algo bom, né? Olha, Deus não manda a gente cuidar da criação, amar a criação? Então olha para mim, eu estou obedecendo extremamente a esse mandamento, porque eu estou valorizando demais esse animalzinho. E aí é exatamente o contrário, porque o amor à criação de Deus, ele envolve amar a coisa como ela é e tratá-la como ela deve ser tratada. Então, quando um cachorro é tratado como um cachorro, Deus é glorificado. Um cachorro é tratado com um carinho devido, como um animalzinho que ele é, Deus é glorificado nisso. Agora, quando um cachorro é tratado como um ser humano, ele é tratado para além do cachorro, na verdade, é aí transgressão da lei natural. Por quê? Como nós conversamos, eu acho que na aula passada mesmo, quando o Moisés, ele fundamenta algumas regras da lei, por exemplo, o homossexualismo, pederastia, que é confusão, ele está falando, ou é confusão, ou é... esqueci o termo que ele usa. Ele está rogando a criação. Ele está falando, Deus criou para ser de um jeito e nós estamos usando essas coisas de, perdão, de uma forma diferente, distinta da que Deus criou. Então, isso é uma confusão. Esse pecado, ele é um pecado porque ele confunde a criação de Deus. E aí, quando nós tratamos esses seres humaninhos, esses animaizinhos, como humanos, é confusão. Nós estamos confundindo pegando a criação de Deus e confundindo ela com características que não são delas, com um amor distinto do amor verdadeiro que provém da obediência ao mandato cultural e o exercício dessa mordomia em Deus, né? Então, só algumas considerações aí sobre os bichinhos e como realmente
o exagero é, no tratamento deles é um pecado mesmo de confusão. O José Mabessa gosta, o Thiago. O Jesus Mabessa, ele falou que já falou sobre isso já. Já ouvi ele falando num sermão a respeito dessa mordomia com os animais. Amém, meus irmãos. Mais algum comentário? Não, até falando do Josemar, que ele está falando, né, quando ele falou sobre isso, né, até ele fala assim que os animais, né, é uma injustiça contra eles receberem tudo que eles recebem, porque o castigo era para vir sobre nós e os animais sofrem, né, os que sofrem, claro, como ele tem, acho que 9 cachorros, mas os que não são dele, né. Aí ele fala assim que os animais, eles não eram para receber o castigo que nós recebemos aqui na Terra, né, nós só éramos para receber. Ele tem um carinho bem diferente pelos animais, né? Mas é interessante essa colocação, porque eles, como coisas criadas, eles sofreram a maldição mesmo, a maldição por causa do pecado, né? Sim, né? Era para ser só sobre nós, né? Com Tem toda a muito animal criação que mesmo sofre. geme, né? Pode falar, irmão Davi. Isso aí que tu falou de Adão, né? E que Adão tinha como é que pode dizer, né? Uma relação diferente com Deus, como a gente tem, né? Ah, quando eu tava, assim, numa igreja, uma outra lá que eu tava, e aí um rapaz pregou sobre isso, sobre a amizade de Deus com Adão, mais ou menos, assim. E aí ele falando assim, né, que Adão ficava lá fazendo as coisas dele, e aí Deus chegava assim para ele e perguntava, né, e aí Adão, como é que foi teu dia, né? E Adão contava, né, subi numa árvore, brinquei com os leão, umas coisas assim. Aí eu queria te perguntar, isso aí é real ou é muita infantilização de Gênesis, assim? O que tu tem a dizer? Irmão Wesley, na aula passada, se eu não me engano, eu não sei se foi você ou se foi o Tiago, que falou sobre que a gente também não pode esperar que Adão era um cara que não tinha plena consciência do que era certo, do que era errado, porque ele já tinha a lei de Deus em seu coração, por mais que não existia a tábua da lei. Quem que fez esse comentário? Vocês lembram? Não lembro. Não diretamente, assim, mas acho que nós, como um todo, né? Eu citei, inclusive, uma pergunta do catecismo para falar sobre isso, sobre a lei estar no coração, mesmo antes de Moisés, que a lei moral, ela já estava ali, já em Adão e Eva, na criação de Deus. Falei isso, sim. Certo. Mas eu falei porque eu lembrei que a pessoa falou isso, acho que isso se encaixa no que o irmão Davi está falando. Você quer comentar alguma coisa a respeito? Na verdade, acho que é mais simples. Parece que a pergunta, e o irmão Davi me corrige se eu estiver errado, é mais no sentido das inclusões na história, né? De pegar a história, as lacunas da história de Adão e incluir, às vezes, possibilidades. É isso, irmão Davi? Por exemplo, lá não fala que ele conversava com o leão. Mais ou menos. Que o cara falou isso aí, de que eles eram amigos, né? E aí Adão contava tudo que ele fez um dia, né? Subi na árvore, brinquei com o leão, eu nadei com os golfinhos, umas coisas assim, sabe? Uhum. Aí, tipo, não é meio que uma infantilização de Gênesis, assim? Assim, é uma tentativa de deixar a questão muito mais lúdica, né? E talvez usando inclusões, né? Inclusões
na palavra de Deus, talvez indevidas, né? Que é estranho. Com o Tiago, com o Michael. É assim, quando a gente lê o texto de Gênesis, não tem não tem muito relato de carinho de Deus para com Adão. Só ordenanças e de deixar Adão mais livre, para dar nome às coisas, para fazer o que ele tinha que ser feito. Então, essas coisas fantasiosas aí, como o irmão disse, mas é para tentar fazer quem estava ouvindo esse sermão ter essa imagem de Deus. Eu acho que isso é um erro, porque isso acaba humanizando Deus, sabe? Acho que mesmo Adão tendo ali plena comunhão com Deus, Deus ainda era Deus. E Adão se colocava no lugar dele como criatura, sabendo da grandiosidade de Deus, né? De temer a Deus. Tanto é que depois do pecado, ele vendo que estava nu, foi se cobrir e se esconder. Então ele já tinha esse temor pelo Pai. Então eu não vejo esse vínculo tão amigável de Deus e de Adão, não, como relatado aí por esse pastor. Mas, assim, a Bíblia não, não traz nessas questões. Pode comentar, irmão Tiago. É, o irmão Davi, e, assim, na minha opinião, eles acabam por tentar atribuir um diálogo que não aconteceu. E assim, nós não sabemos qual que era o teor, né, correto das conversas de Deus e de Adão, sabe? E a gente não sabe qual que era esse teor. Nós sabemos que era um teor no sentido de que havia um relacionamento entre os dois, né? Mas pode tender para uma infantilização, sim, mas também pode. O problema maior é uma é pecar contra o segundo mandamento, né? Que é criar uma imagem de Deus, um diálogo de Deus que nunca aconteceu, sabe? O que a Bíblia nos informou a respeito do que aconteceu no Éden está concreto e escrito lá. Pode ser que houveram conversas entre Adão e Deus? Sim, é possível, mas curiosamente, nós não entramos nessas possibilidades, porque senão, por exemplo, numa questão como essa, pode levar a criar até uma teologia, sabe, a respeito do assunto. Não estou dizendo que vai chegar a esse ponto, mas e que esse era o ponto dessa pessoa que você ouviu esse comentário, mas pode ser que leve a isso. O tema da pregação que ele finalizou assim, o que que era? Era conversar com Deus, sabe? E tipo, quando chegar para orar e contar, né? Ah, Deus, eu fiz isso e isso no meu dia, sabe? Aí eu não sei. Eu achei estranho, mas Então, é esse exato ponto, porque ele criou uma mitologia de uma conversa entre Adão e Deus num teor que não aconteceu, certo? E que não pode ser uma base para poder estabelecer como que deve ser a conversa entre nós e Deus. Então, como eu não tenho acesso também à pregação, irmão, é difícil tecer comentários. Mas nesse ponto específico, nós temos que ser contra qualquer tipo de ilustração que tenta preencher essas lacunas, como os irmãos disseram, a respeito dos acontecimentos bíblicos, porque a Igreja Católica faz isso muito, e até em suas produções, e eles acreditam assim, dessa mesma maneira, e isso pode ferir, né, o entendimento correto sobre o relacionamento correto a respeito de Deus.
com Deus. Deixa Deus muito bobinho, sabe? Eu não sei, eu achei muito estranho, né, Pois vai é. que... E é exatamente esse o ponto. Olha, no meu sermão de domingo passado agora, nós tivemos se os irmãos acompanharem lá tá salvo, né, no grupo no grupo da igreja, da congregação. Deus, Paulo, né, Paulo vai dizer que ele relaciona-se com Deus, relacionamento que ele tem com Deus, ou seja, tudo que ele faz agora, né, esse novo Paulo, as suas conversas com Deus, suas orações, suas súplicas, todas elas têm como base de diálogo o evangelho. Ou seja, ele tendo o evangelho, entendendo o evangelho e estabelecido no evangelho, aí ele tem base para poder conversar, se comunicar e orar a Deus. Então, a base para a gente poder estar orando é sempre a palavra de Deus. E mais precisamente, como o apóstolo Paulo instrui, o evangelho em Cristo, né? Sim, eu vou até aproveitar isso que o Davi falou, foi muito importante. Eu vou até me retratar aqui nesse estudo, meus irmãos, porque eu tirei de uma preconcepção que eu tinha a comunhão de Adão com Deus de forma visível. Mas pelo que a Bíblia relata, a Bíblia não fala que Adão viu Deus. Deus falava com Adão. Adão ouvia a voz de Deus. Então, ele se relacionava com Deus, mas a Bíblia não diz que isso era de forma visível. Eu que presumi que era, inclusive quando eu falei, por causa da comunhão que Adão tinha com a presença de Deus, mas essa presença de Deus não necessariamente é física, e Adão talvez não conseguia contemplar Deus, pelo menos a Bíblia não relata isso. A Bíblia só diz sobre ouvir a voz. A Bíblia mostra em Gênesis que havia um diálogo, que Deus falava e Adão ouvia, mas não que Adão o via. Isso a Bíblia não nos traz. Se os irmãos quiserem também até comentar a respeito disso, então eu falei que Adão contemplava Deus ali face a face, mas foi por causa de uma preconcepção que eu tinha do que seria essa comunhão plena entre Adão e Deus. Mas de acordo com o relato bíblico, eu até tomei a liberdade de ler aqui de novo o texto de Gênesis, a comunhão ela existia, mas é só por meio de palavras, de que Adão ouvia de Deus as palavras e eles se relacionavam dessa maneira, conforme a Bíblia diz. Então, nesse sentido, a comunhão plena é em relação a ter como conversar com Deus de forma direta, mas não necessariamente o contemplar. Acredito que nenhum homem, como diz um texto de Êxodo, nenhum homem foi capaz de contemplar a face de Deus, mesmo Adão lá na criação. Meus irmãos podem comentar também. Não, esse que o Davi está falando, tá? Era uma igreja arminiana que a gente ia. Então, eles tentam deixar Deus igual a gente. Então, eles falavam assim, né? Ah, meu brother, né? Deus, ele era Jesus e Deus era desse jeito assim, né? Então, eles estavam ensinando sobre oração e quando a gente ora, a gente tinha que conversar com Deus desse jeito. Então, é um ensino totalmente equivocado, né? E como tu falasse aí, né? Deus, ele é espírito, né? Então, ele é um Deus invisível. Então, pela que nós cremos, Adão não via Deus realmente, né? Nós estávamos, como o Tiago disse, não vimos o sermão, com certa cautela para comentar, né? Mas assim, até porque alguns exemplos a gente pode usar, a gente até pode usar, mas como exemplos, claro, por exemplo, seria assim, assim, assado. Poderia ser desse jeito. Certas conjecturas a gente até pode falar, conjecturar, pensar, refletir. Agora, estabelecer como um padrão mesmo de comunicação e relacionamento de Deus, isso, como o Tiago falou, quebra o segundo mandamento. Cria-se mesmo imagens falsas de Deus. E, como o irmão Michael disse agora também, já de uma forma mais objetiva e clara, criando um Deus homem, mas não um Deus homem verbo encarnado. Um Deus homem pecador como nós.
um Deus simples, um Deus fraco, um Deus mesmo, homem, antropocêntrico. E esse é um problema de pregações que não tem um compromisso com o solo da escritura mesmo, que é a utilização de alegorias e desse preenchimento das lacunas, né? Isso é idolatria mesmo. Isso aí faz a gente criar imagens de Deus falsas. E nesse caso, esse senhor, ele estabeleceu em Adão, no relacionamento de Adão com Deus, um padrão para a oração. E isso é um problema exatamente pela falta de detalhes de como Adão conversava com Deus nesse momento mesmo. A gente pode extrair desse texto de Gênesis, desse relato de Gênesis, que havia sim uma comunhão maravilhosa, como William disse, uma comunhão é, é, muito, muito, muito boa e direta, apesar de não visível, mas direta de Adão com Deus, e que nós devemos buscar isso, como William aplicou para nós. Devemos buscar restauração da nossa comunhão, buscar a restauração do nosso contato com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Mas de que forma? Em Cristo. Nós temos, como o Tiago disse, à luz do Evangelho, novas aplicações, né? Mas isso é degradante para Deus, assim, para nós, ver o que o irmão Michael disse. Esse tipo de falta de reverência, né? De tratar Deus, não só chamar Deus de você, né? Que em diversos contextos eu acho plenamente grave. Mas de coisas ainda piores, de tratá-lo como um brother mesmo, como um qualquer, No ou como arminianismo, um namorado. né, Só eles fazem isso. Isso aí é fazem muito intenso. Lá nessa igreja era direto, assim, era muito estressante. Isso As e músicas, né? o As apóstolo, músicas, emocionalismo vazio, barato. o apóstolo João, como o irmão Wesley, o irmão Tiago, o irmão Michael já disseram, o apóstolo João disse, né, que quer ver Deus é só olhar para Jesus. E aplicando melhor o sermão desse pastor aí que o irmão Davi disse sobre orar, era só ele pegar o texto de Mateus que Jesus nos ensina a orar. A própria palavra de Jesus ali explica plenamente, né, como que deve ser o nosso diálogo ali com Deus. Antes do Tiago falar, só um outro pastor, né? Que pregou também sobre esse relato de Gênesis. Não sei se vocês lembram. Vocês já viram? Ele fala que Adão olhava para Deus e falava Arabachai de Comanai, e aí Deus respondia para ele nessas baboseiras, né? Muito engraçado também. Essas questões assim, elas fogem muito, né? Muito, muito da simplicidade desse início de Gênesis. Quando Deus vai falar com Adão, Adão acabou de cair, né? Então nós temos o relato, né? E Deus vai conversar com Adão. Deus, ele inicia uma conversa com Adão, irmãos, dentro da aula que o William passou inteira. O William, a nossa aula hoje foi sobre mordomia cristã, como mordomos ou dispenseiros, né, da criação. E nesse caso, nós, como dispenseiros, né, como mordomos da criação, e como tudo que foi falado aqui, nós temos que prestar contas de como que nós estamos cuidando da herança do Senhor, que é a criação. A criação, ela é propriedade de Deus, tudo que existe é propriedade de Deus. Então, nós prestamos contas para Deus diariamente sobre como que nós estamos lidando, comunicando, relacionando e cuidando das coisas que pertencem a Ele, né, que é a criação.
Então, quando nós vemos o primeiro relato de um diálogo após a queda, Deus inicia o diálogo pedindo a Adão para prestar contas. O diálogo é: Adão, onde você está? Esse diálogo ele é imediato à prestação de contas. E nós sabemos disso porque é óbvio que nós sabemos que Deus sabia onde Adão estava. A Deus não tinha que prestar contas ou perguntar aonde Adão estava, porque ele não sabia. Adão tinha que agora prestar contas do que ele fez com a obra das mãos de Deus. Por exemplo, o fruto do conhecimento do bem e do mal era uma das obras da criação e Adão era dispenseiro dela. O que Adão devia fazer em relação a ela? Não comer. Era assim que ele prestaria o serviço de mordomia a Deus, cuidando daquele fruto. Aquele fruto, ele não deveria ser tocado nem comido por Adão, nem por Eva. Então Adão ele tinha a obrigação de cuidar daquela árvore. Adão tinha a obrigação, como dispenseiro e mordomo do Senhor, de cuidar, né, da sua esposa. Onde estava sua esposa? Como que Adão estava? Então essas perguntas, esse relacionamento de Deus para com Adão a conversa, o tom dela é um tom de prestação de contas. E é assim que ele se relaciona lá com Adão naquele momento. Então o único diálogo que nós temos entre Deus e Adão no Éden, ou na queda, poderíamos dizer, é de prestação de contas. Então nós não podemos dizer que Deus chegava para Adão de uma maneira que não aparente, mas conversando. Vamos lá, vamos colocar que nós estamos com a teologia correta. Deus se apresentava e conversava com Adão. Então, a única coisa que nós sabemos é que ele pedia a Adão para prestar contas de como que ele cuidou da criação naquele dia. É a única coisa que temos ali, né, nesse diálogo inicial. Sim. E outra coisa também interessante é que nós vemos mais Deus falando. A Bíblia relata Deus falando com Adão e Eva, dando ordem, dando bênção, algumas ordens específicas, e esse diálogo de onde estás depois do pecado. Não tem relato de Adão falando com Deus, só respondendo. Respondendo e se justificando depois do pecado. Inclusive colocando a culpa ainda nos outros, né? Então, a Bíblia coloca esse diálogo de uma forma mais unilateral mesmo, por parte de Deus para com Adão. Sim, e também quando Adão entregue Eva, né? Deus faz ela e entrega a ele. Como Adão relaciona com Deus, prestando contas, é prestação de contas também. Ele faz um poema. Ele dá uma definição, né, para sua esposa. Ele faz um poema, uma poesia, uma música e agradece a Deus com esse poema, né, dizendo: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamará. Então, ou seja, mais uma vez Adão prestando contas, né, a Deus sobre a sua obra da sua criação. Ele está dando declarações a Deus sobre aquilo que ele recebeu das mãos de Deus, né. Isso, e meus irmãos, essa reflexão aqui foi muito importante para mim, inclusive, que tirou várias preconcepções que eu tinha na minha mente em relação a criação, né, como era o comportamento de Adão ali, que a gente tem que trabalhar com o que está na Bíblia, só ler a Escritura. O resto que passa disso é conjectura e a gente tem que evitar. Nós já até vimos sobre isso. Tem coisas, nós vimos isso no terceiro mandamento, quando nós estudamos o terceiro mandamento. Tem coisa na Bíblia que a gente não vai saber, que a gente nem tem que saber, e que buscar esse conhecimento é até algo pecaminoso. Vamos trabalhar com o que a gente tem. E o que a gente tem não nos permite fazer essas conjecturas pecaminosas. Então, foi uma bênção essa pergunta do irmão Davi e todos os comentários dos irmãos. Mais alguma coisa,
Senão eu já vou orar para a gente estar encerrando. Amém. Ô, irmão Gabriel, você pode fazer essa oração, meu amado, de encerramento, agradecendo ao Senhor? Senhor Deus, Pai, magnífico é o seu santo nome, Pai. Hoje na aula podemos contemplar sobre mais a criação. Contemplamos coisas grandiosas, tais como sobre a responsabilidade humana. Sabemos a nossa inclinação do pecado e contemplamos isso com tristeza, Senhor. E também, Pai, contemplamos o pecado do homem e tentar humanizar o Senhor, porque o Senhor é santo. Não se confunde com o ser humano, Pai. Como certas igrejas e denominações vêm pregando em fora, Pai. Obrigado, Deus, por dia de hoje. Obrigado pela essa aula. Obrigado pela vida dos meus irmãos. E esse meio de comunicação também, Senhor, fica sendo grandioso na nossa vida, Pai. Agradeço, Pai, pela saúde da minha família, e da família dos nossos irmãos que estão presentes. E que se tiver alguém enfermo, e o Senhor venha curar, Pai. Seja tanto doença física ou mental, Senhor. Agradeço, Pai, novamente. E também não vou deixar de orar pelo nosso pecado, Senhor. Que eu venha perdoar, que a sua misericórdia venha nos alcançar cada dia, Senhor. Obrigado, Pai. Amém.